chegou aquele momento todo especial do programa Louvores ao Rei dos Reis. O momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Valdair, da Igreja Batista Renovada do Campinho. Ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai no YouTube. Isso é muito importante. Os vídeos de cultos e pregações desse canal estão ajudando a evangelizar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então ajude a evangelizar com a sua inscrição, convidando seus familiares, o membro da igreja que você dirige, a também se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Ao se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Pastor Valdair, da Igreja Batista Renovada do Campinho, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Não deixe de compartilhar este vídeo com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Ó Pai Santo, poderoso Deus Altíssimo, obrigado, Senhor, por mais essa tarde maravilhosa, na sua presença, por mais, Pai Santo, essa oportunidade que o Senhor, Pai Santo, me permitiu a estar aqui na rádio, junto com o nosso evangelista, posso dizer, Marcelo Mesquita, um homem de Deus, essa rádio Nova Shekinah, que contribui com o evangelho, ao qual nós sempre estamos aqui dando uma palavra, E hoje, ao estar meditando, eu sou grato, porque até Marcelo teve a oportunidade de fazer uma coisa que ele não é muito de fazer, de passar um tema, mas para mim foi muito útil, Eu agradeço a Deus de ter colocado isso, essa palavra na mente do Marcelo, no coração dele, e eu vim aqui falar, do poder de Deus, do agir dele, da providência dele, e do que ele pode fazer do impossível, ao qual foi feito com essa viúva, de Sarepta, como vai dizer aqui no capítulo 17 de 1 Reis, que fala o quê? Vai ter como título, a viúva de Sarepta, e vai dizer assim, no verso 8 vai dizer, e veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, o Senhor vai dar uma ordem para Elias, que é para ele ir àquela cidade de Sarepta, o qual já tinha a provisão na mente, no mundo espiritual, que seria a provisão do que Deus já tinha preparado para Elias, o qual aquela mulher, ela estava vivendo uma situação difícil. Aquela mulher, ela não tinha muita esperança, muita expectativa, mas quando o profeta chega e fala com ela, ela pensa no seu coração, como humana, que não tinha condições dela atender o pedido daquele homem, do profeta Elias. Mas entrou ali algo importante que tem faltado e muitos, a obediência. E o profeta chega para ela e dá uma ordem, e ela entende e faz a ordem do profeta. Da mesma forma, o profeta, para ir até a viúva, ele também recebeu uma ordem da parte de Deus, que fala, levanta-te, vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Mas qual era a provisão? O que Elias tinha preparado como sustento? Nada. Mas ele obedeceu a Deus, foi habitar naquele lugar, obedecendo a ordem do Senhor. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, mas seria pela fé, seria Deus falando, que Deus sabe como fazer. Ele é a base, ele dá ordem, ele supre, porque ele é Deus. Mas aquela mulher não tinha nada.
a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas ela vai obedecer o profeta e vai fazer aquele bolo, porque ele diz: faz primeiro para mim. Então, é como se Deus estivesse falando. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Como se Deus estivesse falando comigo e com você. Faz para mim. Porque Deus não deve nada a ninguém. E quando você faz para Deus, Ele vai te dar o melhor. Ele vai multiplicar. Da mesma forma que eu estou pregando essa passagem de 1 Reis capítulo 17, Deus me remessa daquela mulher que não tinha provisão. Quando o profeta pergunta a ela o que ela tinha em casa, e ela diz que não tinha nada, a não ser uma botija de azeite. E Deus multiplica. E ainda manda que ela fosse vender e pagar só todas as suas dívidas e viver do resto. Assim, essa mulher aqui, desse capítulo de 1 Reis, ela vai obedecer à voz do Senhor. Vamos ler o verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarefte e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Glória a Deus. No verso 11. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Até aí, tudo bem. O profeta pede água. E ela vai buscar água para o profeta. Mas depois, o profeta pediu algo difícil. Porque ela não tinha expectativa. Ela achava que seria a última vez que ela e seu filho ia se alimentar. E ela fala para ele que ela não tinha nada mais do que um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu posso dizer para você, o azeite não pode faltar. A farinha não pode faltar. Nem que seja um pouco. Mas pela fé, o Senhor, Ele aumentará. E você vai se alimentar e alimentar a outros quando você vai pela fé, não por vista. Ela poderia ignorar o pedido daquele profeta, daquele homem. Mas não. Ela foi, cumpriu. E o Senhor multiplicou. Então é assim que o nosso Deus faz. Que quando vai dizer assim, que ele pede um pouco d'água para que ele bebesse, e indo ela buscar a água, ele chama novamente ela e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ela sabia que ela estava na escassez, no momento difícil. No momento difícil, até a fé ela foge. A gente se sente vulnerável, sem condições de nada. Mas o profeta estava falando da parte de Deus. É uma provação. E você precisa passar nessa prova. Você precisa ser resistente. Você não pode recuar. Isso dá um grande exemplo. O que ela poderia esperar daquele profeta? No olhar humano, esse profeta não tem nada para mim. Eu estou olhando para ele, não estou vendo nada na mão dele. Nenhuma cesta básica. Nada que possa alimentar eu e o meu filho. Mas ela não, ela foi fazer
aquele bolo para aquele profeta. E é assim que Deus age. Quando você pensa que não tem nada, lembra que o dono da bênção está na sua vida, está contigo, e Ele pode te socorrer. Lembra da palavra lá de 121 de Salmo? Olharei para os montes e onde virá meu socorro? Aí tu lembra, não, meu socorro vem do Senhor, que fez terra, céu e mar, e tudo que nela há. E Deus, Ele é bom. Então quando você olha para Ele, para o abençoador, não é para as bênçãos, porque as bênçãos é aquilo que você tem hoje. Pode ser que Deus queira tirar para provar você. E você vai ficar numa necessidade, mas você não pode perder a fé. Porque lá, em Hebreus, no capítulo 11, vai falar que você não pode sair desse fundamento onde você está fundado. E a tua fé está firmada no Senhor. Creia que Ele é o provedor. Que hoje, se hoje você está precisando de alguma coisa, você tem que recorrer a Ele. Você tem que confiar a Ele que no momento certo, Deus vai fazer aquilo que já está no coração dele. Porque eu posso orar. Todos podem orarem por mim. Mas Deus tem um pensamento sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você tem que botar no teu coração que o essencial você tem. Fé para crer que o seu Deus entra na batalha, visita você na tua maior necessidade e que você não está sozinho. Porque Ele é contigo. Quando você vai no verso 11 desse capítulo 17 de 1 Reis, que vai dizer: e indo ela buscá-la, né? E chamou-lhe, disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão. Pela visão, o que a pessoa vai pensar? Como ela mesmo disse: mas eu não tenho nada, não sei isso aqui para preparar para mim e para o meu filho. Então, eu quero falar para você sobre a obediência, de você reconhecer a voz de Deus, como o filho conhece a voz do pai. Eu creio que o bebê, depois quando ele bota 3 anos de idade, se ele conviveu com o pai até essa idade, pelo menos, se o pai sumir, ele não vai deixar de reconhecer o timbre de voz do pai. Ah, meu pai tinha uma voz mansa. Meu pai tinha sempre uma palavra boa. Mas vai ficar na tua mente o teu jeito de falar. E eu creio que você tem que ter intimidade, porque Deus fala conosco. Desculpa. Perante Deus, eu tenho tentado me esforçar para viver no Espírito, porque nesse mundo não me dá esperança. Ninguém, quando se falamos no mundo, não é o mundo. As pessoas não te dão alegria, não te dão esperança. Será que essa viúva, ninguém sabia do que ela estava passando? Quem foi socorrer aquela viúva? Nem sequer ela falou bem assim: meu Deus está olhando para mim, Ele vai me socorrer. Mas o Senhor, quando Ele tem um propósito, quando Ele é contigo, independente do que você pensa ou não, mas você é um escolhido, então Ele já tem preparado os planos perfeitos para você. Então o Senhor vai realizar. Então nós precisamos esperar, confiar mais, esperar com paciência no Senhor, como o Salmo 40, porque Ele sabe o pensamento que tem de nós, porque a Bíblia diz que Ele diz: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós,
sobre cada um, nada além do que você precisa. Papai já sabe o que está preparado para você. Você precisa acreditar uma coisa, que o melhor, você não viu ainda, não pensou, não imaginou como será, mas Ele tem preparado para mim e para você. E você não pode abrir mão disso. Porque a palavra vai dizer, lá no verso 12, assim: porém, ele disse, vive o Senhor. Porém, ela disse para ele, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Ela não sabia o que Deus ia fazer através daquele profeta. Então ela questiona o profeta. Então eu quero falar para você nessa tarde que a maioria das pessoas fazem isso, questiona, duvida, e o profeta fala, traz o recado da parte de Deus. E por falta de dar crédito, às vezes as coisas pioram. Porque eu creio, eu tenho fé para se eu ter um pouquinho na minha mão, mas se o profeta me pedir, ou eu dar tudo, ou falar que vou dar um pouco, mas se Deus quiser, você vai dar teu tudo. Porque o Senhor vai te multiplicar em dobro. Eu já contei uma vez o testemunho aqui do meu irmão, do Arnaldo, que trabalhava lá numa rede de TV aí, e ele deu o carro dele. Ele deu o carro dele porque foi pela fé. E ele é muito abençoado. Quando ele saiu dessa emissora, ele entrou logo em outra emissora. Porém, nós temos que obedecer, conhecer a voz de Deus e obedecer ao Deus que nós servimos. Porque quando ele manda prepará-lo, ela vai, não duvida, e acaba preparando, atendendo o pedido daquele profeta. O que aconteceu? Deus entrou e abençoou. Verso 13, e Elias lhe disse, não temas, faz conforme a tua palavra, porém faze disso, primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois, faças para ti e o teu filho. Mas como, se só dava para fazer um pequeno bolo? E ela fazer para aquele homem? Vamos supor, o nosso Senhor, nosso Deus, o que alimenta não é quantidade, é a qualidade, Marcelo. Aquele bolo, não sei o tamanho que ela fez para o profeta, para Elias, mas ele ainda manda para depois ela fazer para ela e para o filho. Mas ela fez, ele comeu aquele bolo, e creio eu que ele ficou satisfeito. E também quando ela faz para ela e para o seu filho, ficou satisfeito e sobejou, sobrou. Porque o nosso Deus é assim que Ele faz, quando nós cremos, confiando nele. Porque a Bíblia lá em Hebreus, no verso 11, vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas porém você espera. E quando temos esperança, não pode acabar a esperança, porque quando acreditamos, vamos continuar sonhando. Lembra de José? Os irmãos dele chamavam ele de sonhador. Meu amado, temos que ter esperança, temos que ser sonhos, temos que ter firme na certeza da providência daquele Deus que nós servimos, que olha para nós sempre com olhar de misericórdia, e Ele sabe daquilo que tu precisa, daquilo que eu preciso. Então, você só pode descansar no Senhor, continuar na sua caminhada, falando, Senhor, se a minha fé for pelo menos no tamanho de um grão de mostarda, o Senhor diz que o Senhor trabalha nesse pouquinho de fé, Senhor. Mas não me deixe, não tire de mim esse grão de mostarda de fé.
porque é através dela que eu vou clamar o seu nome, que eu vou te louvar. Agradeça a Deus por essa grande obra que Ele faz na tua vida, ou qual você não entende hoje que foi uma grande obra. Mas sim, Ele está fazendo uma grande obra, você pode não entender hoje, mas lá na frente você vai louvar ao Senhor e vai testemunhar. Deus fez grandes coisas na minha vida. Obrigado por essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra. Agora eu queria também fazer um pedido através dessa palavra, tá? Que você possa botar no teu coração e se inscrever nesse canal. Por quê? Porque aqui você vai ouvir uma palavra verdadeira, genuína, que não é palavra de homem, palavra que te estimula na sua caminhada e que dá certeza que Deus está nesse lugar. Então você vai, se inscreva, dê o seu like, porque aqui nós precisamos continuar fazendo o índio do Senhor, como é aqui, né, o Marcelo diz na rádio. E aqui essa rádio é só para te abençoar e nos abençoar. Que cada vez que eu venho aqui, eu cresço, eu fico robusto de prazer, de alegria, fico regozijante, porque sei que Deus está enviando pessoas para pregoar o evangelho nesse lugar. Eu sei que é difícil, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas que você possa ficar com essa palavra, bota no teu coração, dá seu like, se inscreva, e se for possível, compartilhe, para que os outros venham a conhecer o trabalho que é feito através dessa rádio Nova Shekinah. Se o Senhor permitir, eu vou continuar pregando aqui, todo o tempo que Marcelo me der essa oportunidade, porque não é ele, é Deus nele, sabendo a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor quer que venha trazer a palavra nesse lugar. Nós te amamos, Jesus te ama, fica com essa palavra, ora por mim, que eu oro por você. Obrigado pela rica oportunidade, Marcelo. Santo e poderoso, ao alcance desse som, Senhor, ao alcance dessa rádio, através, Pai Santo, dos canais de YouTube, né? Que o Senhor possa, Pai Santo, estar levando a nossa voz, que o Senhor possa estar consolando os aflitos, levantando os caídos, e que eles possam perceber, Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós é esse, Pai Santo, que nos dá a esperança e a certeza daquilo, Senhor, que o Senhor tem por fazer. Que o Senhor possa, Pai Santo, estar abençoando da minha esquerda, da minha direita, de trás e o da frente. Que o Senhor venha usar, Pai Santo, Marcelo, assim o pastor Luiz Carlos, o nosso pastor Jová Titino. Obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Entra nos lares, visita onde estiveres, na cozinha, no banheiro, na sua sala. Ó, Pai Santo, até dentro dos seus automóveis. Ó, Pai Santo, eu não sei onde se encontra, mas que o Senhor possa, Pai Santo, eu sei que cada um tem uma petição a fazer, a levar a Ti, mas o Senhor que conhece todos os pensamentos e coração, Senhor, vai entrando, Senhor, com a providência na vida, seja na causa amorosa, causa familiar, na causa na justiça, Senhor, uma causa que eles acham que já está esquecida, já caducou, já prescreveu, mas para o Senhor faz trazer resistência àquilo que não existe, Senhor. Eu agradeço por cada vida, Senhor, que está nesse momento ouvindo, ou talvez em qualquer momento na sua maior necessidade, mas aquela viúva se encontrava na sua maior necessidade e o Senhor enviou o profeta. Então queremos, Senhor, nessa tarde, ser profeta na vida de alguém. Venhamos fazer com que os mortos venham ressuscitar, o surdo venha ouvir e o cego venha enxergar, porque o Senhor nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus do impossível, aquele que cremos que tudo pode fazer. Obrigado, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Obrigado, Deus.